Olá, eu sou a Júlia, estudante do curso de nutrição, e junto com a professora Juliane Velke, do Instituto de Ciência e Tecnologia dos Alimentos, eu desenvolvi o trabalho Comparação da Legislação Europeia, Brasileira e Norte-Americana para micotoxinas em alimentos. Bom, as micotoxinas elas são metabólitos secundários tóxicos produzidos por fungos filamentosos. Esses fungos eles crescem e se proliferam bem em grãos quando existem condições ideais de temperatura, de umidade, presença de oxigênio, e esses compostos têm potencial tóxico e podem representar risco para a saúde. Aqui nessa tabela eu trouxe então as principais micotoxinas, os fungos que as produzem, bem como os alimentos mais contaminados e quais as condições favoráveis para o desenvolvimento. Um destaque maior para a aflatoxina, que é comumente encontrada em amendoins, castanhas e cereais, devido a um armazenamento inadequado. Esses, então, foram os documentos que nós utilizamos para pesquisar, e eles buscam definir um limite máximo para micotoxinas em alimentos, a fim de proteger a população dos riscos associados à exposição desses compostos. O objetivo do presente trabalho, então, é comparar as três legislações quanto à regulamentação dos limites máximos tolerados para micotoxinas em alimentos. E a metodologia utilizada foi organizar em tabelas para cada micotoxina regulamentada nos diferentes alimentos. Aqui eu trouxe a lista de todas as micotoxinas regulamentadas em cada uma das legislações, em destaque para a legislação da Europa, que é a única que regulamenta a toxina T2, IHT2 e a citrina. Essa, então, é uma imagem do material que foi desenvolvido. Nós partimos da legislação europeia, que é a mais completa, com mais especificações, e então colocamos os dados da legislação do Brasil e dos Estados Unidos a fim de comparação. Aqui um comentário é que na legislação da Europa, ela diferencia o amendoim que vai direto para o consumo humano daquele que será submetido a algum método de triagem ou tratamento físico antes do consumo humano, diferentemente da legislação do Brasil e dos Estados Unidos, que não faz essa diferenciação, ou seja, eles têm o mesmo limite. Aqui é outra imagem da ocratoxina A, que é uma micotoxina que não é regulamentada nos Estados Unidos, apenas na Europa e no Brasil. Agora, aqui na zearalenona, também um comentário importante, que a gente pode observar que a legislação europeia ela inclui diversos produtos e subprodutos dentro de uma mesma especificação e, consequentemente, utiliza o mesmo limite para todos. Já no Brasil, esses limites variam e para cada subproduto, permitindo limites diferentes e maiores. Alguns alimentos que a gente observou que são presentes apenas na legislação do Brasil são os queijos. Na Europa, por exemplo, regulamenta apenas leite para fabricação de produtos lácteos. Também o leite em pó, cacau, chocolates, amêndoas de cacau, bem como feijões e outras leguminosas, que realmente são alimentos comumente presentes na alimentação brasileira. Durante a nossa comparação, a gente observou que teve vários limites bem discrepantes de uma legislação para outra. Eu gostaria de destacar aqui o leite, que na legislação do Brasil o limite é 10 vezes superior à legislação da Europa. Aqui também, na zearalenona, o farelo de arroz tem limite 8 vezes superior na legislação do Brasil em comparação com a legislação da Europa. E, mais uma vez, o leite agora na legislação dos Estados Unidos também é 10 vezes superior em comparação com a legislação da Europa. Em conclusão, nós observamos que a legislação da Europa é a mais rígida, porque ela tem os limites estabelecidos, na grande maioria das vezes, inferior à legislação do Brasil e dos Estados Unidos, além de possuir uma lista de produtos bem mais extensa e com maiores especificações. Além de ser a única que regulamenta a citrina e a toxina T2 e HT2. Por fim, a legislação estadunidense, em comparação com as outras duas estudadas, ela não possui um documento unificado e organizado em tabelas. Também a lista de produtos com limite máximo estabelecido é bem mais curta e generalizada. E os valores presentes nessa legislação se aproximam muito mais da legislação brasileira do que da europeia, ou seja, a maior discrepância com os limites propostos na legislação europeia. Obrigada!